Então, meus queridos irmãos, bom dia. Muita paz para todos. Já devíamos a essa casa uma visita há algum tempo. Marisa que sabe, a gente é uma luta para conseguir marcar uma hora. Mas nós aqui estamos na manhã de hoje muito felizes de estarmos aqui para falar um pouquinho sobre o Natal, né? É dezembro é Natal já. A gente já começa a entrar no ritmo do Natal. Hoje eu peço desculpas, eu assim que terminar de falar vou precisar sair, porque tenho 3 horas livres para fazer as minhas compras de Natal, que as minhas crianças vão estar com a madrinha e o padrinho deles, então são 3 horinhas que a gente vai correr para tentar comprar o que precisa. E tudo isso é válido, é importante, não é? O Natal é essa celebração gostosa com a família. Quem cozinha já está pensando o que vai comprar, o que vai fazer para a ceia de Natal. Quem come já está na expectativa do que vai comer, não é? Então, a gente já está com... Quem vai viajar já está pensando em arrumar as malas. Enfim, tem toda uma ansiedade, todo um movimento. Mas também é sempre extremamente importante que a gente abra, principalmente no espaço do Centro Espírita, esse tempo, essa oportunidade para a gente refletir sobre o aniversariante do mês e o que ele significa nas nossas vidas. E qual é o significado do Natal individual para cada um de nós? Porque a gente comemora o Natal, mas ele deve ter, como um tempo de reflexão para cada um de nós, um significado pessoal. Então, da mesma forma que a gente pensa, né? O que vai comprar para o filho, o que vai comprar para o neto, o que ele gostaria, o que as crianças vão crescendo. Então, num ano você dá uma Barbie, no outro ano a menina já quer uma corda para se pendurar na árvore, fazer ginástica olímpica, enfim. Os contextos vão mudando. E a gente vai mudando no transcorrer dos anos também. Então, na nossa estrada evolutiva, nos nossos aprendizados, então, a cada dezembro, a gente deve se perguntar, e esse ano, o que o Natal significa para mim? O que eu tenho a oferecer a Jesus? O que eu vou colocar na minha árvore de Natal para o aniversariante do mês? O que eu tenho a oferecer a ele? Qual é o meu presente? Não é? Então, pede essa reflexão individual, aquilo que a gente quer, os nossos objetivos, morais, éticos, espirituais para o ano de 2017, as áreas que a gente quer fazer luz, trazer luz para as nossas vidas, e a gente se compromete em fazer, junto a Jesus, essa oferta de amor como demonstração do nosso carinho, do nosso reconhecimento por tudo que Ele é e por tudo que Ele representa na nossa vida. Então, para ajudar a estabelecer esse mindset, não é? Esse clima interno de Natal, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus na manhã de hoje, tentando definir o Cristo, mas não como nós o definiríamos, né? Se alguém perguntasse para a gente quem é Jesus, mas como ele se definiu. Então, quando o mestre falava dele mesmo, quais foram as definições, quais foram as maneiras que ele utilizou no curso da sua vida e do seu evangelho para nos ensinar quem ele era. Então, nós vamos olhar essas definições e depois, num segundo momento, nós vamos parar um pouquinho e refletir com um pouquinho mais de profundidade no momento, na passagem em que ele então diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. Mas vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que põe Jesus dentro de um contexto único, onde lá está escrito: um dia Deus
em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, é uma passagem bonita. A gente estuda o Evangelho, né? Estuda o Livro dos Espíritos, mas volta e meia a gente pega uma passagem e fala, nossa, eu não tinha observado como isso é bonito, como isso é poético. Então, quando diz que Deus, na sua inesgotável caridade, então fala desse Pai amoroso, desse Pai bondoso, e quando a gente estuda a própria codificação, a gente aprende lá na Gênese, na misericórdia de Deus, que Deus toma conta de cada um de nós individualmente. Assim é a preocupação e o amor do Pai Celestial. E quem quiser saber como que Deus assim o faz, tem que estudar a Gênese. Então vai lá na Gênese que está a explicação. Mas, então, esse Deus, na sua inesgotável caridade, ele percebe que nós, na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, nós precisaríamos de uma ajuda, de uma mão, de uma luz, né? De uma referência. Então, resultado do seu amor, ele manda para nós o Cristo, para trazer a luz para o nosso caminho. E esse Cristo, então, ele é para nós a referência máxima, ele é alguém que tem essa capacidade de fazer brotar a caridade, o amor ao próximo e a moral do Cristo, os seus ensinamentos que vão então transformar a Terra num mundo melhor, que vai ser habitado por espíritos superiores aos que hoje habitam. Então, se Deus quiser, esses espíritos superiores seremos nós, renovados, não é? A gente não quer que a Terra fique para outros espíritos somente que venham de outras constelações mais adiantadas. A gente espera poder passar de ano, não só nos cursos do KSSF, mas no curso geral de espiritualidade que todos nós fomos convocados a participar antes da nossa encarnação, para que a gente passe para o próximo ano. E o próximo ano, em termos espirituais mais abrangentes, é exatamente a herança de uma terra melhor, feita por espíritos melhores, nós mesmos, melhorados. Muito bem. Então, com isso, vamos lá. Quem é que Jesus é? Como Jesus se definiu? O que Jesus disse no evangelho dele? Eu sou quem? Caminho, verdade e vida. O que mais? Eu sou caminho, verdade e vida. O que mais? Fala. A luz do mundo. Muito bem, eu sou a luz do mundo. O que mais que Jesus é? O sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Olha, olha, quanta coisa ele é. Então, não daria para nós falarmos de todas essas definições, mas vamos ver algumas delas e o significado delas. Então, aqui, Jesus, quem ele diz que é? Eu sou a luz do mundo. Nós vamos ver essas 4 passagens. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então vamos começar com o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. De que pão fala Jesus? Eu comi um pãozinho francês muito bom antes da palestra, não é?
não é deste pão que Jesus fala, mas o pão, além de encher a gente de carboidrato, ele mata a fome, ainda que rapidamente e temporariamente, não é? Então, quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele é o alimento, não é? Ele é o alimento espiritual da nossa vida. O seu evangelho, os seus ensinamentos, eles nos alimentam. A gente não sente assim? Muitas vezes a gente chega no centro anêmico, né? Numa anemia espiritual, numa sede espiritual. Há pessoas que passam a vida buscando esse alimento em toda parte, vão pulando de uma religião para outra, mas Jesus é o alimento. A sua mensagem preenche o nosso ser. Ele é também a água viva, não é? Então, Alírio Cerqueira Filho, por exemplo, em um de seus livros, ele, numa passagem bastante feliz, ele diz que nós, na nossa ilusão, nós queremos beber de uma água que não sacia a nossa sede. Nós somos como pessoas que olham o mar e, na nossa ignorância, a gente pensa, gente, quanta água! E aí a gente toma desta água, que é uma água que dá sede, que é a água das coisas do mundo, mas ele é a água pura, ele é a água que sacia a sede, os seus ensinamentos. Então, eles nutrem a nossa fome de amor, não é? Todos nós, em graus diferentes, nós buscamos o amor. Buscamos o amor das pessoas, buscamos o amor que vai nos ser oferecido por outros. Ele é uma fonte de amor. Então, quando nós nos alimentamos dos ensinamentos de Jesus, o que a gente vai descobrindo é que nós também somos fontes de amor. E quanto mais a gente se identifica com Cristo e vive de acordo com os ensinamentos do Cristo, mais a gente descobre os potenciais de amor dentro de nós. Então, o que acontece? A gente segue na vida saciado, porque a gente percebe a abundância de amor em nós, ao invés de seguirmos pela vida como necessitados, dependentes de um amor que vem de fora para dentro. Então, ele é o pão da vida, e quando nós vamos até ele, essa sede de amor, ela é saciada e a gente se sente nutrido pelos ensinamentos do Cristo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nós trouxemos várias passagens, não vamos ler todas, eu vou pular alguns slides, mas ele, na série Fonte Viva de Emmanuel, que é o Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, o Vinho de Luz, o Pão Nosso, Emmanuel, ele pega algumas passagens do Evangelho e ele mesmo diz na introdução desse livro que ele dá a elas uma interpretação particular e única, porque os ensinamentos do Cristo são tão profundos que eles podem ser desdobrados em diversos olhares, em diversas interpretações. Então, aqui ele traz para a gente uma interpretação desse pão vivo que Jesus é, em Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz assim, ao capítulo 54, intitulado A Videira: dentro de nossa pequenez sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, aqui a interpretação de Emmanuel como a mensagem do Cristo sendo essa seiva, sendo esse alimento, pão vivo das nossas almas. E a reflexão que fica para nós, e a cada pedacinho a gente vai procurar refletir
particularmente sobre o pedaço é: que tipo de alimento nós buscamos para as nossas vidas? Quais são as fontes que nós estamos buscando o nosso alimento para saciar o nosso espírito? Então, hoje é uma boa fonte, estamos no centro, não é? Mas a gente não está no centro o tempo todo. Então, fora do centro, quais são as nossas fontes? Onde é que a gente está buscando o alimento para as nossas almas? E aí ele continua dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz. Nós também somos luz, ele falou, não é? Vós sois a luz do mundo. E pediu que nós não escondêssemos a nossa luz, mas colocássemos lá em cima do alqueire para que todos pudessem ver a luz. Mas ele é a luz. Então, o que ele faz na condição de luz? O pão alimenta e a luz traz claridade. Claridade para os nossos caminhos, claridade para os nossos olhos, que são míopes pela densidade da matéria. Então, com a luz do Cristo, a gente olha o outro e a gente olha a vida pelo que ela é, e não pela ilusão em que nós vivemos, que é a ilusão da matéria. Então, por exemplo, quando eu olho para alguém com a luz do Cristo, eu olho para aquela pessoa pelo espírito imortal que ela é e não pela condição temporária que ela ocupa. É uma grande diferença. Porque quando nós olhamos para alguém dentro da nossa miopia espiritual, nós julgamos. A gente vê uma pessoa, muitas vezes, que a gente rapidamente põe o label, né? Ah, essa pessoa é muito egoísta, é muito orgulhosa, é muito ruim, não é? Hoje em dia a gente vê muito com as políticas, como o olhar das pessoas é um olhar materialista, dos espíritas que eu estou falando, tá, gente? Um olhar materialista. Às vezes me choca um pouco no Facebook ver os comentários de muitos companheiros espíritas cristãos que comentam sobre os fatos políticos, sobre as pessoas, de uma maneira a denegri-las, a diminuí-las. O que não quer dizer que o espírita cristão não deve ter um olhar crítico e que a gente não possa falar daquilo que a gente acredita, mas veja que para falar daquilo que a gente acredita, a gente não precisa e não deve. Se nós estamos comprometidos a sermos luz, a nos alimentarmos do pão da vida e a nos identificarmos com Jesus, porque Jesus, em momento algum, disse para as pessoas mais perdidas, colocou-as para baixo. Pelo contrário, ele procurava levar aqueles que estavam perdidos o senso de dignidade de volta, falar para eles que eles eram espíritos imortais, filhos de Deus, merecedores do amor do Pai. Então nós, meus queridos, precisamos fazer melhor. As nossas mídias sociais precisam, porque se nós vamos ser luz, nós precisamos levar luz onde há trevas e não adicionar a nossa treva à treva existente. Porque se o outro é pequeno e o nosso comentário é pequeno, nada nos diferencia dele. É treva em cima de treva, é cego conduzindo cego. Neste Natal, que seja a nossa promessa para Jesus que nós seremos a luz, que nós integraremos a luz do Cristo, a nossa própria luz, fazendo luz dentro de nós. Então a gente pode colocar um comentário político? Deve. O espírito é um ser consciente, é um ser participante do mundo, mas nunca denegrindo, fazendo chacota, porque nós temos a luz nos nossos olhos e entendemos que aquele que está equivocado é doente e merece a nossa misericórdia, a nossa oração sincera, pedindo a Deus que o ilumine, que tenha misericórdia, porque nós também precisamos de luz e de misericórdia.
Então, esse sentimento, quando ali no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a moral do Cristo vai nos aproximar como irmãos, é esse exercício de olharmos uns para os outros, deixando que a luz do Cristo, adocique o nosso olhar. Que a gente comece a perceber mesmo e sentir que mesmo aqueles que pensam 360 graus diferentes, opostos do nosso pensamento, da nossa visão, merecem o nosso respeito. Se não podemos amá-los, devemos respeitá-los. E devemos orar por aqueles que se encontram no equívoco, assim como nós tantas vezes somos necessitados de misericórdia e desse olhar também carinhoso. Muito bem. Vamos então pular aqui para essa figura, não é? Onde ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Então aqui o convite: brilhe a vossa luz. Vamos ser no novo ano vagalumes na escuridão dessa terra em que nós vivemos. Vamos ver, quando voltarem para casa, voltem às suas mídias sociais, ou se você não está, pensa um pouquinho. No ano de 2016, diante das dificuldades, nós temos projetado mais trevas ou mais luz? A nossa palavra, o nosso sentimento tem sido mais trevoso, ou nós temos sido esses pequeninos vagalumes, mas que juntos fazem o céu escuro ficar todo iluminado? Essas pequenas luzezinhas. Sozinho não somos nada, mas juntos a gente ilumina um céu com a nossa pequenina luz. Mas é preciso querer ser luz e desenvolver essa consciência, essa análise. Às vezes, eu confesso, eu dou uma escorregada, mas porque é natural, não é? Na nossa humanidade ainda. Mas às vezes eu já reconheço, às vezes eu coloco um comentário um pouco sarcástico, mas aí eu vejo que por trás daquele comentário sarcástico, não são muitos. Existe uma... Não são. Eu estou aqui fazendo uma retrospectiva rápida, né? Igual na hora do desencarne, que vem tudo assim na cabeça rapidinho, não é? Mas muitas vezes eu ponho e tiro. É o trabalho da consciência, A gente não vai ainda não conseguir não fazer todo o tempo, mas a gente já está atento. O que eu estou colocando é luz ou treva? Pergunta, antes de botar o post, é luz ou treva? Se for desconectado da luz, deleta, não é? E vamos que vamos. Muito bem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, quando Jesus diz que ele é a porta, e se você colocar no Google, né, essa passagem, tem várias portas. Mas a imagem é sempre de que um lado da porta é um pouco mais escuro e do outro lado da porta está a luz, está o campo, está a vida, enfim. Então, Jesus é a porta. Porta é passagem. Passagem de um quarto, digamos assim, de um ambiente mais escuro, de inconsciência, para um ambiente iluminado, para um ambiente de vida, de abundância. Então, ele é a porta, significando que, através dele, através da sua mensagem, nós saímos dessas zonas de carência, de escuridão, para zonas de abundância, de vida, de amor, de plenitude. Então, quando ele diz ele é a porta, se nós nos sentimos muitas vezes carentes, todos os tipos de carência, não é? Se nós estamos angustiados, se nós estamos tristes, se nós estamos vazios, se nós estamos perdidos, aí está a passagem. E não há outra passagem. Então, junto com essa passagem onde ele diz eu sou a porta, né? Ele vai dizer ainda mais uma coisa,
entrai pela porta estreita. Ou seja, ele é a porta, ele é a passagem, mas passar por ele a porta não é muito larga. Então a gente tem que entrar numa dieta espiritual, como se já não bastasse, não é? Uma dieta física, a gente tem que fazer também uma dieta espiritual, para que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, perca densidade. E a gente passe, então, para uma área de densidade, de escuridão, para uma área de luz. Quando nós pensamos em desencarnar, e nós pensamos e desejamos ir para regiões de mais luz, se Deus quiser, não é? Não precisa ser assim, muito iluminada, mas que não seja o umbral, não é? É a esperança de todo espírita. Então, é preciso que o nosso perispírito, o nosso corpo fluídico, não esteja muito denso. E como é que a gente faz como é que é a dieta espiritual, não é? Para que ele fique mais levinho, porque só acende o que é leve. Se a gente estiver muito pesado espiritualmente, energeticamente, a gente fica atrelado, algemado às regiões equivalentes à nossa densidade psíquica e espiritual. Então, a porta, o evangelho, não é? O nosso esforço sincero diário de nos identificarmos com essa luz, de nos alimentarmos desse pão, que é um pão que não engorda, mas é um pão que pelo contrário, não é? Então, são essas práticas que vão permitindo, então, que a gente encontre a luz, certo? Então, ele fala aqui, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Por quê? Porque é difícil para a gente ainda abrir mão dos nossos interesses materiais e imediatistas, não é? Então, a gente ainda, o Cristo nos chama, nos oferece o pão, nos oferece a luz, mas muitas vezes ainda... Mas o pão e a luz que o Cristo oferecem são um processo no tempo. E nós, ainda, muitas vezes, optamos pelos prazeres mais imediatos, pelas recompensas mais imediatas que a Terra nos oferece. E a gente fala assim para o Cristo, peraí, Senhor, daqui a pouco eu vou, né? Ou então, deixa eu só tomar mais um pouquinho dessa água do mar aqui, que é tão bonita, a gente fica encantado. E aí a gente vai se esvaziando. Até um dia que a dor se torna tão superlativa na nossa vida que a gente fala, chega, deixa eu buscar essa porta estreita e a gente começa a abrir mão das coisas que nos prendiam. Muito bem. Então, quando ele fala da porta, eu sou a porta... Há algumas interpretações diferentes. Uma delas é os testes, as expiações, não é? As lutas, são todas portas, são todas oportunidades que são oferecidas a nós pela vida para nós passarmos para um estágio melhor. Quando a gente está na escola e faz um teste, se a gente passa, é uma porta, porque a gente vai de um ano para outro. Espiritualmente a mesma coisa. Então, se nós estamos na luta, se nós estamos nas crises, olha a porta. Olha a porta. Aproveita a porta, não é? Não vire de costas para ela. Não busque outras portas. É essa porta. Então, os testes, as expiações e muitas vezes o amor, porque não precisa ser pela dor. A prática consciente do amor nos leva também a estágios diferentes, nos ajuda a fazer essa passagem. Quanto mais a gente pratica o amor, quanto mais a gente dá, mais a gente descobre fontes de amor dentro de nós. É um negócio interessante com o amor, porque quanto mais a gente dá, mais a gente descobre que tem.
Então, é o processo mais terapêutico que existe, é o processo da caridade, do amor em movimento, que beneficia, em primeiro lugar, e mais do que a qualquer pessoa, aquele que está dentro da prática da caridade. Então, pode ser também um presente para a gente dar a Jesus, não é? Dizer ao Senhor, Senhor, nesse ano eu quero me alimentar mais desse pão, eu vou buscar a Tua luz, eu quero estudar mais, eu quero trazer mais esclarecimento para a minha vida, eu quero trazer mais elementos para a minha inteligência, para eu poder escolher melhor para mim o que eu quero, guiado pelos valores do espírito e não pelos valores da matéria, não é? E eu quero passar por essa porta, ainda que ela seja uma porta estreita. E também uma outra interpretação são os sinais de renovação. Então, quando nós nos renovamos mentalmente, significa que nós fizemos a passagem. Mas a renovação mental, ela sempre precisa da renovação de atitudes e comportamentos, né? Senão, não é uma renovação real. Há alguém aqui que fala assim, eu queria muito mudar. Não, mas eu vou fazer diferente, eu quero. E chega na hora H, não consegue? Faz tudo do jeito antigo? Por quê, gente? Porque a gente quer não querendo, fala aí. Não é não? A gente quer até um certo ponto. A gente quer, assim, na superfície. Mas dentro da gente ainda existem mecanismos emocionais, não é? Que ainda pedem comportamentos antigos. Então a gente não consegue sair. Então é ainda um querer relativo. Então é preciso... A gente só passa pela porta o dia que, além do nosso querer verbal, o nosso comportamento mostra, reflete que a gente realmente quer. Então, Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, diz assim, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não consegue ainda penetração no santuário de seu amor. Desculpem estar desformatado, mas olha só. Então a gente tá com o pé na porta, né? Mas às vezes bota um pé além da porta. Mas tem outras vezes que a gente está só na porta. Não sei vocês, mas às vezes quando eu estou lendo sobre Jesus, preparando essa palestra, aí a gente vai lendo, aí a gente é tomado de uma emoção, aí os olhos enchem d'água, a gente se sente tão movido pela mensagem do Cristo, mas quando chega na tal da porta, esquece toda a emoção, não é verdade? As lágrimas já secaram e aquilo que a terra está oferecendo parece bom para o momento. E a gente não entra no santuário do Cristo. A gente fica no santuário da carne, da matéria e do nosso homem antigo. Mas tudo isso é normal, tudo isso é normal. O que a gente precisa fazer é continuar trabalhando nessa consciência, não é? E buscar sempre refletir sobre o que é necessário para a gente poder fazer essa transição, essa passagem. E, finalmente... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho. Ele não é o único caminho, não é? Há vários caminhos, mas todos os caminhos são filhotes do caminho de Jesus, porque todos os grandes missionários que passaram pela Terra são missionários que trabalham para o Cristo, em áreas diferentes do planeta, em culturas diferentes, porque ele é o governador espiritual do nosso planeta. Mas ele é o caminho. O amor, a vivência dele é o caminho para todos nós. Então a gente se pergunta, não é? E eu sempre falo isso. Vem quem participa em reunião mediúnica, vem os espíritos. Aí o espírito fala assim, não, porque
espírito sofrido, não porque mataram a minha tribo inteira, a minha família, os meus filhos, as minhas filhas foram violentadas na minha frente, não sei o quê, umas histórias terríveis, terríveis que a gente escuta às vezes, espíritos em profundo sofrimento. Aí a gente fala assim, meu amigo, perdoa, porque, olha, vai te livrar do sofrimento, porque você vai ascender, porque, olha, está na hora de ser feliz. Aí a gente sai da reunião mediúnica, no dia seguinte vem ao centro, né? Aí, numa reunião de trabalhadores, alguém discorda da gente. Aí, ou faz um comentário, uma crítica construtiva, e nós, que somos extremamente frágeis no nosso psiquismo, crianças mesmo, a gente se toma de uma dor, como se tivesse sido o maior insulto da nossa vida, e passa meses ruminando aquilo, sem conseguir perdoar aquele irmão que trabalha com a gente. Aí volta a reunião mediúnica da semana seguinte, outra tragédia, meu irmão, perdoa, não é? É uma contradição doida, não é? É uma contradição doida. Então a gente tem que estar preparado para os espíritos falar, como assim, eu estou te vendo aí no trabalho da Casa Espírita, você não perdoa? Meu irmão, estou no esforço. Vamos lá, juntos, no esforço, não é? Mas então, quando ele diz, eu sou o caminho, esse é o caminho. O caminho é dizer como Jesus viveu. O que ele fez? Ele, do alto da cruz, apregoado, disse, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então, a nossa vivência diária tem que ser um esforço herculano de integrar nas nossas vidas o ensinamento do Cristo, porque ele é o caminho. Ele é o caminho da paz. Ele morreu crucificado, mas tranquilo. Ele morreu crucificado, mas amando. Então, quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, de que vida ele fala? Ele está falando dessa vida que ele viveu e dessa vida que ele tem a oferecer para nós, que é o tipo de vida que não interessa as circunstâncias. Você acorda todo dia cheio do Espírito Crístico, cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de alegria pela vida, porque assim ele viveu. Essa é a mensagem da Boa Nova. A mensagem da Boa Nova é uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança. Fala da nossa imortalidade, fala da nossa potencialidade. Fala do nosso destino, que é um destino feliz. Então é preciso buscar essa vida. E é possível ter desta vida nesta vida. Claro que não vai ser o tempo todo, mas esses momentos em que a gente se sente, acorda um dia de manhã, Senhor, Senhor, obrigada por um novo dia, obrigada por este sol, obrigada pelos meus filhos, pelos meus pais, pelas oportunidades. A gente olha para trás e diz, eu era tão ignorante, eu já sei alguma coisa a mais, a qualidade da minha vida já melhorou, porque hoje ainda sofro, mas dentro de mim eu sinto a paz de estar fazendo o meu melhor. Aquele que faz o que pode, merece o salário da paz. Não precisa ser perfeito, mas se a gente bota a cabeça no travesseiro no fim do dia e diz, eu fiz o meu melhor, ainda não consegui, mas eu estou no esforço, eu estou no caminho, neste caminho. Eu estou buscando a verdade. Então a gente já não lida com os terríveis, aqueles terríveis momentos, daquelas angústias mais profundas que vêm da consciência culpada e de sentimentos pesados como ressentimento e como mágoa. E a gente vai se enchendo de uma outra vida, que é a vida que o Cristo tem a nos oferecer. Muito bem, vamos pular isso aqui, porque eu já falei muito, para a gente chegar na parte final. Então Jesus diz, agora que a gente olhou a definição dele, ele diz para a gente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui a gente percebe que Jesus, ele tinha consciência plena da nossa dificuldade, da nossa fragilidade. Então agora a gente imagina assim por um momento, sabe aquela figura do Cristo assim, de braços abertos, todo iluminado?
Pensa no momento em que a gente está assim, muito cansado, muito esvaziado, com muita angústia, né? E aí, se a gente conseguisse fechar os olhos nesses momentos e escutar a voz do Cristo, falando docemente, como esse irmão amoroso, como esse mestre cuidadoso, falando para a gente: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e em mim, ireis encontrar alívio. Em mim, ireis encontrar um ombro amigo onde possas encostar a sua cabeça. Em mim, ireis encontrar o abraço caloroso que há de te segurar e há de te sustentar nessa hora. Vinde a mim. Será que nós paramos no meio das nossas angústias e abrimos um espaço para escutar a voz do Cristo? Vinde a mim. Porque Ele está nos esperando, Ele está à disposição para nos consolar, para nos esclarecer, para nos ajudar. E Ele vai dizer então aqui no 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus nos chama, e aqui é importante nós entendermos, quando Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, qual é o jugo do Senhor? O jugo do Senhor é a observância da lei de Deus. Quando Ele fala, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, Ele estava em contínua conexão com Deus, na observância das leis de Deus. Então, o jugo de Jesus é exatamente a observância da lei, é fazer aquilo que hoje nós já sabemos é o melhor para nós. E quando Ele fala, e encontrareis descanso para vós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, qual é então o fardo de Jesus? O fardo de Jesus é a prática da caridade. Então, a observância da lei de Deus é o jugo. Há jugos diferentes, há o jugo das paixões. Por exemplo, que nós podemos optar pelo jugo das paixões ou pelo jugo do Cristo, que é esse esforço de seguirmos as leis de Deus. Para seguirmos as leis de Deus é preciso saber quais elas são, não é? Está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser revisar as leis de Deus. É preciso saber quais são as leis de Deus e segui-las. Esse é o jugo do Senhor. E o seu fardo é leve, porque o fardo é a prática da caridade. É o dever que nós temos de praticar a caridade e o amor uns para com os outros. Então, tomando sobre nossos ombros o jugo do Cristo, praticando a caridade, aprendendo com Ele, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Fácil? Eu até argumentaria com Cristo. Eu não sei, Senhor, se o seu jugo é tão suave e se seu fardo é tão leve. Mas disse Ele que é. Hã? Quem já adquiriu. Mas nós vamos chegar lá. Estamos a caminho. Porque vai chegando um tempo nessa caminhada em que o fardo vai ficando, o fardo das paixões, o jugo das paixões vai ficando muito pesado para a gente. Então a gente vai trocando de jugo, a gente vai percebendo que o jugo do Cristo é de fato leve. Porque traz leveza para a nossa vida, traz alegria para a nossa vida, não é? Agora, Emmanuel diz uma coisa interessante. Ele fala assim, todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são
demasiado fortes. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Uau, Emmanuel pegou pesado, não é? Já consegues ir. Então, também uma reflexão importante para essa época de Natal. O Cristo fala, vinde a mim. E será que nós estamos conseguindo ir até Ele? Será que nós estamos conseguindo priorizar os valores do Espírito? Será que nós estamos conseguindo fazer os pequenos sacrifícios de deixar ir, de nos desprendermos, às vezes, de relações que já não nos servem mais ou de coisas que já não nos servem mais, não é? Será que nós já conseguimos ser mais pacientes com os nossos pais idosos, sermos mais carinhosos com os nossos amigos difíceis? O Cristo não pede nenhum grande feito, são as coisas pequeninas, não é? Porque cada vez que nós trabalhamos nessas áreas difíceis da nossa vida, é como se nós disséssemos, Senhor, eu sei, eu confio na Tua mensagem, eu sei que Tu és a porta, eu sei que em Ti há vida abundante, e eu sei, mas não é um saber cognitivo, é um saber aqui do coração. Então, em nome deste saber, porque hoje eu reconheço a vida que Tu me ofereces, eu vou abrir mão, eu vou fazer o esforço de superação de mim mesmo e dar um passo na direção do Senhor. Muito bem. Então, para a gente terminar, já falei tudo isso que está aqui, vou passar por lá esses slides. Falei tudo. Muito bem. Vamos terminar só com esse trechinho que está na introdução do Caminho, Verdade e Vida. E lá Emmanuel então diz: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, aquele espaço onde a gente cai de joelhos, não é? É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe. E olha que beleza isso. O Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então aí o convite de Emmanuel, que conclui, digamos assim, estava procurando a palavra em inglês para summarize, que em suma, que faz um resumo, obrigada, que resume para a gente o significado do Evangelho nas nossas vidas, não é? Então, a mensagem, a reflexão final que a gente faz é essa. Meus queridos, o Evangelho é tudo. É tudo. É tudo na nossa vida. É tudo de bom, é tudo de melhor. Então, que nesse Natal seja o nosso desejo viver este Evangelho, conhecer este Evangelho, estudar esse Evangelho e buscar viver em toda parte, fazer do Evangelho, converter o Evangelho, como diz Emmanuel, esse Evangelho de amor e sabedoria, em companheiro da nossa prece, orar e viver o Evangelho,
que ele seja o livro escolar, o livro do Espírito, a cada dia nessa escola da vida onde nós vivemos. Que ele seja a fonte inspiradora nossa, onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós podemos ser aquela força, aquela presença positiva, onde quer que nós estejamos. Nós saímos da universidade, começamos a trabalhar no hospital agora. Estou muito feliz com o meu trabalho, apesar de que é um clima bem diferente, muitas enfermeiras sobrecarregadas, infelizes, ganhando pouco. Então, um clima, às vezes, hostil mesmo. Mas eu vou trabalhar todo dia e eu digo para mim mesma, além de atender aos meus pacientes, eu vou fazer todo o possível para melhorar a vida dessas pessoas. Para ser dentro deste ambiente de mau humor, de tristeza, de reclamações, aquela pessoa que passa no corredor, como eu passei essa semana, vinha a moça meio carrancuda, eu falei para ela, meu amor, sorria. Assim, aí ela imediatamente falou, abriu um sorriso e continuou, pronto. A gente não precisa fazer muito. Aí eu tinha uma cafeteira, não tinha uma cafeteira lá na cozinha. Aí eu tirei de dentro do meu office e coloquei lá para todo mundo. Agora, o tal do café, esses cafezinhos são caros, né? Agora eu também compro os cafés para botar lá para o pessoal poder. E são coisas pequenas que a gente vai fazendo. Isso é ter o Evangelho, ou seja, como inspiração. Porque eu falei para a moça que senta, essa secretária, que tem um trabalho bem difícil mesmo, o trabalho dela. Aí eu falei para ela, olha, você quer ser feliz? Então, o negócio é o seguinte, eu vou te ensinar um segredo. A gente, ao invés de lutar pela nossa felicidade, a gente trabalha para todas as pessoas que estão à nossa volta serem felizes. Porque se todo mundo estiver feliz, inevitavelmente você estará feliz também. Ela ficou me olhando assim, falando, de onde vem essa mulher? Caiu aqui. Eu falando umas coisas assim no trabalho, mas é isso, porque a seara de Jesus é em toda parte, Então que esse espírito crístico, de bondade, de benevolência, eu não estou lá só para fazer o meu trabalho, cada um de nós tem que ser esse vagalumezinho, tem que ser luz onde quer que vá. Então que o Evangelho seja essa fonte inspiradora. E, acima de tudo, o que mais talvez a gente precise nessa terra é esse código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Muita paz para todos vocês. Muito obrigada pelas oportunidades de trabalho em 2016 aqui no KSSF. Eu peço a Jesus que permita a gente voltar em 2017 mais vezes do que em 2016, porque a gente ama essa casa. E Feliz Natal para todos vocês, muita paz mesmo.